O Band Entrevista de hoje fala sobre obesidade. Eu recebo aqui a médica endocrinologista, a doutora Tereza Ruth. Doutora Tereza, a gente estava falando sobre as problemáticas que envolvem a questão da obesidade, as doenças que acarretam, que vêm junto com a obesidade. A gente vê tanto falar de campanhas contra a hipertensão e campanhas contra o diabetes. Será que não falta uma política pública de prevenção à obesidade? Bem, para você prevenir a obesidade, você teria que começar lá do pré-natal. Né, de cuidar da gestante, de cuidar do bebê, depois da merenda escolar, da criança, para você fazer toda uma prevenção. É todo um círculo na história, entende? Não é uma coisa que você faça da noite para o dia. Na realidade, existem comemorações. Vai ter agora, em outubro, o Dia Nacional de Combate à Obesidade. Então, a obesidade trata com respeito, que tem sido uma campanha bem constante, e tudo que ela traz junto com ela, né? Diabetes, hipertensão, osteoartrite, doença coronariana e por aí vai. Então, na realidade, assim, existe o que tem que se fazer com relação a prevenir a obesidade, é você prevenir desde a infância. Então, o público-alvo começaria na gestante. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque é de lá que começa toda a cadeia. Você vai construir uma geração mais saudável, né? Porque fica muito difícil você pegar uma pessoa de 60 anos, como a gente recebe às vezes lá no núcleo, e tentar mudar os hábitos dessa pessoa. É muito difícil, né? Ela quer comer com farinha, né? Ela quer comer daquele jeito que ela está acostumada a comer, com gordura, com tudo mais. Então, é muito difícil para você mobilizar o paciente a mudar esse hábito. Por isso a questão a questão psicológica é tão importante. Os trabalhos em grupo, que a gente trabalha em grupo mesmo, como se fosse os pacientes alcoólatras, um paciente dependente de alimentação. Mas aquela pessoa que a vida inteira lutou contra a balança, que a vida inteira fez tudo quanto é tipo de dieta, procurou algumas vezes o médico, não conseguiu ter o retorno, como conseguir, qual o primeiro passo, de repente, para conseguir sair dessa inércia, dessa situação? Bom, primeiro eu acho que é não fazer dieta. Né? Assim, eu acho que tentar entender o que é que está acontecendo, o que é que mobiliza esse indivíduo a comer daquele jeito errado, né? Ter consciência do que é certo. A maioria das pessoas tem consciência, simplesmente não aguenta. E a coisa é assim, ó, durante o dia vai bem, quando chega no final da tarde, o acúmulo das ansiedades, das angústias, e aí vem os relacionamentos familiares complicados, os relacionamentos de trabalhos, afetivos. Então, tudo isso acarreta uma angústia, uma ansiedade. Então, o paciente vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai precisar de uma orientação de nutricionista, vai precisar de entender que precisa se mover. Né? É que nem, eu estava falando contigo antes, assim, que nem aquela pedra que fica na beira do abismo, né? Fica difícil você mover aquela pedra, mas depois que você rola ela para o abismo, ela vai. Então, se você vencer a inércia, é extremamente importante. E entender o próprio corpo, porque também não pode querer emagrecer e ficar com o corpo da modelo, que aparece na televisão, né? Às vezes as pessoas têm isso, né? A gente vê muito isso também em cirurgia plástica, né? A pessoa que idealiza uma coisa e aí, como o cirurgião plástico não sabe fazer milagre, fica assim, porque fulano não fez a cirurgia bem. Não é assim. Tem que lembrar que depois da cirurgia bariátrica, você ganha um monte de pele. E como é que você vai reduzir isso? Quer dizer, nunca você fez a cirurgia, perdeu peso, mesmo fazendo exercício, quer dizer, o indivíduo mais jovem consegue recuperar a musculatura legal, mas a grande maioria das vezes você precisa de uma plástica reparadora. E aí, então, entender o seu próprio biotipo, né? Como é o seu corpo e não querer ter o corpo de alguém. O desafio da beleza é um negócio meio complicado, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do CEDEBA, do Núcleo de Obesidade e Endocrinologia aqui do Estado da Bahia. Como é que funciona? As pessoas podem procurar ajuda, procurarem o Núcleo, quem está passando por esse problema? Não. Assim, o CEDEBA não é rede básica, né? Então, é intermediário. Sem intermediário, média complexidade, o paciente tem que ser encaminhado da rede básica com um relatório, ou do médico, do nutricionista, ele vai passar por uma triagem, se ele tiver critérios, ele vai ser inserido num fluxograma, onde ele passa pela enfermeira, pela nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, médico, e se ele tiver a opção do desejo de fazer cirurgia bariátrica, ele é encaminhado para um determinado
caminho de orientação, seja um grupo de reflexão. Os trabalhos de grupo são muito intensivos, tipo o GRAPO, que é o Grupo de Apoio ao Paciente com Obesidade, os acolhimentos, que são grupos grandes, onde o paciente entende o que é que está acontecendo com ele, o que é a obesidade, o que é a cirurgia, como é que trata. Porque ele chega lá e não sabe nem, ele sabe que ele quer ficar magro, mas ele não sabe nem porque é que ele ficou daquele jeito. Então, esse nível de conscientização, de trabalho de uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então, se a senhora pudesse dar um recado para quem está ali assistindo, está assistindo a gente aqui, está nessa angústia, já passou por todos esses processos de tentativas de emagrecimento ao longo de uma vida, a gente pode dizer assim, qual é o recado e o primeiro passo que essa pessoa deve ter? Difícil, né? Eu acho assim, conscientize, tente entender, né, por que é que você chegou nesse ponto. Primeiro. Segundo, que tentativas foram essas? Né? Foram mágicas? Houve, na realidade, em algum momento, uma vontade e uma atitude de mudar de estilo de vida? Você vai ver que não teve isso. Então, acho que a coisa começa um pouco por aí. E procure o profissional, os profissionais, a equipe multidisciplinar para te ajudar. Você precisa de um psicólogo, o ser humano é corpo só. Então, ele precisa de um psicólogo, precisa de um nutricionista, ele precisa de uma orientação global. Nada de dieta mirabolante, né, doutora? Deus me livre, tá louco. Sem chance. Dieta nenhuma, mude seus hábitos. Tá Procure certo. um profissional da área. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação, por tirar as dúvidas. Obrigada. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Até semana que vem.